Me chamaste para caminhar na vida contigo. Decidi para sempre seguir-te, não voltar atrás. Me puseste uma brasa no peito e uma flecha na alma. É difícil agora viver sem lembrar-me de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Eu pensei muitas vezes calar e não dar nem resposta. Eu pensei na fuga esconder-me e longe de ti. Mas tua força venceu e ao final eu fiquei seduzida. É difícil agora viver sem saudade de ti. Seja bem-vindo, Manuel. Bom dia. Ó Jesus, não me deixe jamais caminhar solitário, pois conheces a minha fraqueza e o meu coração. Vem, ensina-me a viver a vida na tua presença, no amor dos irmãos, na alegria, na paz da união. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz. Bom dia. Vou copiar a frase da nossa querida Graça. Feliz domingo a todos. É com muita satisfação que eu estou aqui com vocês neste domingo, mais um domingo, e um domingo especial para mim aqui com vocês, que é o primeiro domingo que eu falo com vocês de dezembro. E eu sempre digo que dezembro é um mês mágico. Por que que é um mês mágico, né? Porque, apesar de tudo que está acontecendo no mundo, o mês de dezembro é um mês que tudo que a gente
pensa, que a gente energiza na nossa mente. Eu digo que tem energia de forma. O que quer dizer isso? Quer dizer que, como todo mundo está voltado para o nascimento do Cristo, que é um marco, para a mudança de ano, que busca dentro da gente, que exalta dentro da gente a esperança por um ano melhor. Também pela vontade que muitos de nós temos em querer fazer o bem, para que todos no Natal tenham a sua ceia, as crianças tenham uma lembrança. É uma época que o mundo inteiro se reveste de luz, se reveste de esperança, se reveste de um refazimento. E aí, dizendo para vocês que ele tem energia de forma, por quê? Porque o mundo inteiro está vibrando de uma forma positiva. E tudo que nós pensamos nesse período, ele ganha força. Força por quê? Porque todo mundo, a maioria das pessoas, estão voltadas para confraternizar, para querer que o próximo tenha um Natal tranquilo, farto, para que as crianças tenham o seu brinquedo, a sua lembrança, a reunião em família, entendeu? Então, mesmo com a pandemia, mesmo com o distanciamento social, está na cabeça das pessoas quando elas montam uma árvore de Natal, quando elas montam o seu presépio. Tudo isso energiza a Terra. Nosso planeta azul está cheio de energia positiva. Então, aproveite este mês de dezembro para mentalizar todas as coisas boas, sua saúde do corpo, sua saúde do espírito, a melhoria para o próximo ano, tanto da forma material e principalmente de forma espiritual. Mentalize na sua cabeça a sua matéria, para que todos os órgãos funcionem perfeitamente, que a sua mente seja liberada de todo pensamento negativo. Energize coisas boas, mentalize coisas boas, porque você está plasmando o seu futuro próximo, a esperança que nós temos de um ano melhor, certo? Sejam bem-vindas, então, a Liana, ainda não tinha falado com ela, seja bem-vinda, querida. E eu também pediria àqueles que vão fluidificar a água ao final, lembrando que dezembro é um mês mágico por causa da energia boa que se faz, advinda do nascimento do Cristo, né? A fraternidade que se instala em nosso coração. Coloquem a sua água fluidificada para que ela seja fluidificada com tudo aquilo que você precisa. Bom dia, Vanessa, seja bem-vinda. Com tudo aquilo que você precisa, tanto a saúde do corpo quanto a saúde do espírito. Essa principalmente. Certo? Então coloquem a água e nós vamos fazer a nossa prece e conversar sobre o nosso tema de hoje, que ele está no capítulo Bem-aventurados aflitos, que é o capítulo 5, e eu sempre digo que eu gosto muito das bem-aventuranças, são várias ao longo dos capítulos, né? E essa aí é para nos chamar a atenção das vicissitudes da vida que às vezes nos pegam de surpresa, os sofrimentos que muitas vezes advém na nossa vida, né? E ele é um capítulo que nos traz esperança, combinando com a época do Natal. O tema é suicídio e loucura, mas ele é um entendimento da gente o que é esse suicídio e a loucura. E também ele vai colaborar conosco para a nossa mudança de atitude diante das situações que acontecem na nossa vida, que nos tiram do equilíbrio. Então, ele vai nos ajudar muito, certo? Então, mesmo que esse tema, a ambiência, para que a gente entenda isso, transforme a nossa vida, é fantástica neste mês de dezembro. Seja bem-vinda, Sulamita. Então, vamos lá, né, gente? Fazer a nossa prece? Lembrem que prece precisa ser feita com sorriso. Então, vamos respirar fundo, dar um sorriso bonito, como se nós estivéssemos cercados de todos os nossos trabalhadores de boa vontade da Casa do Caminho, Simão Pedro,
Imaginando que a gente está naquela casa bendita, vamos fechando nossos olhos, respirando bem fundo, imaginando aquela casa linda, com aquele platô maravilhoso que a gente enxerga tudo verde ao nosso redor, que as pessoas vão chegando para escutar mais uma vez o Evangelho do Cristo. Pedimos, Senhor, bênçãos para aquela comunidade, para os trabalhadores, para a nossa casa material e para a nossa casa mental, que nos propicia hoje estarmos ligados com a nossa casa-mãe, Simão Pedro. Então, nesse momento, Senhor, que a terra se enche de esperança pelo nascimento do nosso irmão amado Jesus Cristo, que nós possamos, Senhor, arejar a nossa mente, tirar, Senhor, todos os pensamentos negativos, sentir a Tua luz a nos envolver, a nos amparar, a nos fortalecer neste momento em que a terra passa por mais uma prova. E que essa prova, Senhor, seja vencida na nossa mente, sabendo, Senhor, confiando, Senhor, que não cai uma folha da árvore da vida que não seja com a Tua vontade. Então, nesse momento, Senhor, vamos imaginar junto contigo o nosso planeta azul e verificar, Senhor, na nossa mente a vibração que ele emana com a esperança do Teu nascimento, em nossos corações principalmente. No marco, Senhor, que advém após o Teu nascimento. Olá, bom dia. Olá, bom dia. Olá. Agora está voltando. Olá, bom dia. Estão me escutando? Vocês estão me escutando? Olá, bom dia, bom dia. Bom dia. Bom, eu acho que agora vocês estão me escutando, né? Sim, vamos lá. Então, eu estava comentando com vocês. Me deem só um ok aqui no chat, tá? Se vocês estão escutando, porque aqui para mim ainda agora apareceu sem dados. Mas agora eu já estou vendo que tem dados novamente. Alguém está me escutando aí? Olá, vamos lá. Então, eu acredito que vocês já estão me escutando. Sim, legal, Cristina. Então, vamos lá. Como eu estava conversando com vocês, eu não sei até que ponto vocês me escutaram, o suicídio nas obras básicas, ele está, como eu falei para vocês, né? A gente só pode mudar, a gente só pode compreender, a gente só pode mudar nossas atitudes se nós entendermos. Então, o suicídio, ele está no Livro dos Espíritos, nas perguntas, né? 943 a 957. É bom vocês darem uma anotada para dar uma olhada depois. Ele discute o tema apontando as causas e as consequências desse ato sinistro. Olha, ele põe ato sinistro. Oi, menina, obrigada, tá? É porque aqui apareceu para mim sem conexão. Aí eu saí e voltei novamente, tá? E tá também no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, que nós estamos lendo agora, de 14 a 17. Ele analisa o suicídio juntamente com a loucura, porque a gente sabe que uma pessoa, para cometer suicídio, ela não está nas faculdades normais dela. E também está no Céu e Inferno, no capítulo onde há relatos dos próprios suicidas sobre seu estado infeliz da erraticidade. Eu acho que eu já falei para vocês antes que o livro Céu e Inferno é um livro muito interessante. Tá me escutando? Agora estão, né? É porque aqui já está parecendo que está excelente, tá, gente? Por isso que eu estou voltando ao tema. Tá? Já tá bom. Eu troquei a internet. Graças a Deus aqui a internet, eu tenho minha vizinha aí, Lourdes, minha irmã, que ela tem internet, eu tenho uma, ela tem outra. Quando a minha falha, ela usa a minha. Quando a dela falha, a minha falha, eu uso a dela. Então, eu troquei de internet, tá bom? Mas já tá tudo ok aqui. Certo? Então, vamos lá. E o céu e o inferno. Então, ou seja, nós vamos entender o suicídio em 3 obras básicas
da doutrina espírita, que é o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, para quem quer se aprofundar mais. Então vamos lá. Na pergunta 944, ela faz essa pergunta, né, para os espíritos. Temos o direito de dispor da nossa vida? Olha o que foi respondido. Os espíritos responderam na pergunta 944. Não. Por que não? Só a Deus assiste esse direito. Por quê? Porque foi Ele que nos deu. Ele que nos deu a vida. O suicídio voluntário importa numa transgressão dessa lei. Olha só. Não é? Então, Deus nos deu livre-arbítrio. Mas Ele deu a oportunidade da reencarnação. Ele deu a oportunidade de nós evoluirmos através da lei do progresso. E quando a gente pega essa oportunidade por vontade própria, que nós vamos entender quando é que uma pessoa chega, o que é que faltou para uma pessoa chegar a cometer suicídio, tirar sua própria vida, a gente vai entender o que é que está faltando na vida desta pessoa para isso, certo? O que leva uma pessoa a tirar a sua vida, já que não é direito dela fazer isso. O suicídio voluntário, que é aquele que a pessoa escolhe, eu vou tirar a minha vida, importa numa transgressão desta lei. Aí o Emmanuel, brilhantemente, né, mentor de Chico, nosso querido Chico, enquanto estava encarnado, ele fala, suicídio é um ato de suprema rebeldia à vontade de Deus. Pois é, porque, gente, lá no plano espiritual, tem um monte de espíritos que estão querendo reencarnar, estão querendo a oportunidade, porque aqui, em forma de relação, por causa da materialidade, ela nos coloca numa condição de viver em sociedade, então a nossa evolução é de relação para com os outros, para nós entendermos o processo, ama a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, né? Então a gente aprender a viver com o outro, como gostaria que os outros vivessem conosco, é uma bênção, é uma oportunidade, e a gente jogar isso pela janela é complicado, então é isso que ele está dizendo aqui, que ninguém tem o direito. Até porque nós, lá, quando sairmos do processo, nós vamos entender que a gente precisa de uma outra oportunidade. E a primeira não, que a gente não é espírito novo, né? E que nós vamos precisar de novo, trabalhar tudo de novo para ter que voltar aqui novamente. E não fazer isso, cometer o suicídio voluntário. Vocês podem estar pensando, Aline, tem suicídio involuntário? Tem sim, nós vamos explicar lá na frente, tá bom? Então vamos lá. Algumas razões para o suicídio. O que leva, essa psicologia já explica, o que leva as pessoas ao suicídio. Antes de eu falar cada uma dessas, eu vou explicar para vocês uma coisinha. A razão que Deus nos deu quando nos criou, ela traz dentro dela toda uma responsabilidade. Então, os psicólogos, eles dizem assim, que a linha da sanidade e a insanidade, que é a perda da razão, ela é tão tênue, é tão fina, que ao longo do nosso dia, da nossa semana, do nosso ano, do nosso mês, a gente passa, dependendo de como nós encaramos a vida, de um lado para o outro sem se perceber. E aí, uma das razões para que isso aconteça. Muitas das vezes eu quero fugir dos sofrimentos. Mas o sofrimento a gente sabe que é inerente, né? Da nossa condição. O que eu fiz ao outro um dia vai voltar a mim. O que eu planto hoje, eu posso plantar o que eu quiser, mas a colheita é obrigatória, é a mesma estrada. Muitas das vezes eu quero plantar uma coisa e quero colher outra. Se eu planto chuva, eu vou colher tempestade. Né, nas minhas atitudes do dia a dia. Se eu não trato o meu próximo como gostaria de ser tratado, o que a vida vai me dar? Vai me dar a mesma coisa. Entendeu? Então, fugir dos sofrimentos, não quero sofrer mais. Mas se nós somos seres eternos, a gente consegue não sofrer mais, mesmo perdendo o corpo? Se tudo que nós vivemos, a nossa essência, ela vai com a gente no plano espiritual? Mas aí você pode dizer, Aline, mas quem pensa assim é o espírita. Beleza. Né? Quem pensa assim é o espírita. Quem pensa assim, eu vou mais longe, é o cristão. Aquele que leu o Evangelho do Cristo. Entendeu? Ele já tem que ter esse entendimento. Talvez não como nós entendemos, das nossas conversas com o plano espiritual, dos livros que trazem para a gente
que foram codificados por Kardec, mas que trazem todos os apontamentos dos nossos amigos espirituais, né? Mas, de qualquer maneira, está lá, no Evangelho do Cristo, que Deus nos deu a vida e que só cabe a Ele retirar. Então, eu fugi dos meus sofrimentos. Se eu não encontro causa nessa vida, para os meus sofrimentos, ela está na outra vida. Então, eu plantei, eu vou colher. Então, a oportunidade de eu plantar hoje para colher amanhã outras coisas. Incapacidade de resolver problemas, fragilidades emocionais e psíquicas. Entendeu? Meu problema sempre é maior do que o outro. Deus me esqueceu. Muita gente tem isso na cabeça. E na realidade não é nada disso. Eu tenho que me fortalecer espiritualmente. Como é que eu me fortaleço espiritualmente? Entrando em comunhão com Deus, através da prece, das boas atitudes, limpando a minha mente, escutando uma música boa, lendo coisas edificantes, parando de falar mal da vida dos outros, tirar de dentro de mim egoísmo, orgulho, vaidade. Isso me fortalece, entendeu? Terceiro, desequilíbrios fisiopsíquicos e espirituais. Olha só, muitas das vezes nós oscilamos muito porque a nossa fé ainda é pequena, a gente se desequilibra com facilidade, com o que os outros pensam, com o que os outros dizem, com os nossos próprios pensamentos. Seja bem-vinda, Marleide. Pelos nossos pensamentos, tantas das coisas nos desequilibram, mas a maior parte da causa dos nossos desequilíbrios, além de a nossa comunicação com Deus ainda ser muito pequena, porque a gente sempre está muito voltado para o materialismo, que é o item 4, e porque nós, muitas vezes, nos importamos muito com a opinião dos outros a respeito da nossa vida material. Entendeu? E o último e preponderante é o materialismo, desgosto pela vida. Sabe o que é isso, muitas vezes? A ansiedade. A nossa ansiedade de esperar sempre muito da vida e dar muito pouco para ela, causa desgosto com a vida. Aí vocês podem estar perguntando, mas como, Aline? Eu espero muito e dou muito pouco de mim e espero que os outros deem muito para mim. E outra, eu olho muito mais, eu quero muito mais receber do que dar, entendeu? E aí, o que eu faço? Eu esqueço de Deus e vivo a vida material, que ela escorre pelas minhas mãos, entendeu? Quantas pessoas agora nessa pandemia ficaram sem o seu ganha-pão, sob a parte material? Muitas pessoas se redescobriram, inventaram outra forma, entendeu? De viver. Deram mais valor à vida, à família, às pessoas que gostam de você, aos prazeres da casa, entendeu? Em convivência com seus familiares, entendeu? Então, o materialismo, ele pesa. O egoísmo, o orgulho e a vaidade, ele está muito atrelado ao nosso materialismo, né? Eu querer e principalmente o ter, em detrimento do ser, não é isso? Muito complicado isso. Aí vamos lá. Olha só. Ainda continuando aqui, aqueles 4 itens para a gente ficar: fugir dos sofrimentos que podem causar o suicídio, a incapacidade de resolver problemas, desequilíbrio físico-psíquico, espirituais e materialismo. Gente, esses 4, para que a pessoa parta para um suicídio, querer tirar sua própria vida voluntariamente, esses 4 aparecem, tá? Se ela conhecer o processo da vida espiritual, que nós somos seres eternos, criados por Deus, ela jamais vai fazer isso, porque ela sabe que vai com ela todos os problemas dela. Toda fuga não há fuga, porque a gente só perde o corpo, a matéria ainda fica. E aí, olha só, o Emmanuel, de novo, no Consolador, fala: a falta de fé é responsável pela quase totalidade dos suicídios. Fugir dos sofrimentos, falta de fé, porque eu estou sentindo ele muito em mim. Incapacidade de resolver o problema, falta de fé, porque você pode tudo. Desequilíbrios fisiopsíquicos e espirituais, falta de fé, comunicação com Deus. Materialismo, falta de fé, porque aqui nós estamos transitoriamente. Ninguém aqui, nenhum de vocês, nem eu, ninguém ouviu falar que alguém virou pedra. Então, uma hora nós temos que ir. Nós não sabemos como. Mas o importante é, enquanto estamos a caminho, trabalharmos a nossa bagagem espiritual para quando formos, espontaneamente, pela vontade de Deus, a gente saiba se manter lá no plano espiritual com todos os amores que nós deixamos aqui, são.
entendeu? Não precisemos tanto nos equilibrar lá para que a gente possa ter ajuda devida, porque não é fácil. O processo de vinda para cá, para a Terra, e o processo de ida não é fácil. Você verifica pelas crianças, quando nascem. A quantidade de adaptação que ela tem que fazer até ela ganhar o discernimento de estar vivendo na Terra, na matéria. Também não é fácil, né? O Carlos, que é papai recente, todos vocês que já tiveram filhos, sabem como é o processo da criança, quando nasce, até ela conseguir falar, dizer o que ela sente, entender as coisas, como é complicado, entendeu? A nossa adaptação aqui, quando viemos de lá. E quando saímos para lá, também, porque a gente estava num corpo grosseiro e de repente perder esse corpo, nós passamos por uma fase de tapor para se acostumar a isso, entendeu? E outra, no plano espiritual, quando nós perdemos o corpo, isso aqui é uma carapaça. Enquanto nós somos imperfeitos, isso aqui é uma carapaça, nos ajuda muito, entendeu? Por quê? Porque ele nos livra de entender o pensamento geral. E quando a gente perde a matéria, as sensações são muito mais fortes. Porque nós já estamos aí no processo de não ter essa matéria pesada. Então, todas as sensações, elas se triplicam. Então, nós precisamos também nos adaptar novamente a esse retorno. Então, não é fácil, entendeu? Tanto a vinda, é porque a gente não imagina isso, quanto a volta, entendeu? O bebezinho, para se acostumar a comer de novo, as cólicas, tudo. Então, não é só a nossa ida, a nossa vinda também, entendeu? É uma adaptação dolorida. Ainda bem que a criança, por ainda não ter a sua capacidade neurológica, material ainda instalada, ela não lembra disso aí, mas é dolorido. Tem pais que choram, viu, Carlos? Com as cólicas das crianças, dela estar sentindo as coisas e não saber dizer onde é. Tem pais de primeira viagem que choram com isso. Ninguém tinha parado para pensar como é difícil vir de lá para cá, como é difícil de sair daqui. A gente só pensa no desencarne. A gente não pensa nessa adaptação. Entendeu? É adaptação. Manuel, obrigada. Esta manhã está sendo muito fantástica, muito bom para todos nós podermos ser luz na vida das pessoas. É maravilhoso, todos nós podemos ser luz na vida dos outros. Entendeu? Acorde de manhã e diga isso para você. Eu sou luz, eu quero hoje fazer diferença na vida de alguém. Entendeu? Então é uma adaptação. O nosso problema maior com a nossa materialidade é que a gente dá muito peso e tem muito medo do desencarne. Mas a gente precisa começar a entender. Por isso que eu dei os 3 livros no início, para a gente começar a entender. Por isso que eu digo para vocês que eu amo o livro O Céu e o Inferno. Porque ele mostra exatamente todo o processo do desencarne. E se você for ver, a vinda para cá é tão complicada quanto, mas a gente não analisa. Entendeu? Então vamos lá. Ó. Fugir dos sofrimentos, incapacidade de resolver problemas, desequilíbrio fisiológico, psíquico e espirituais, todos derivados do materialismo, entendeu? Que também tem essa outra parte, que é quando estamos encarnados, que é o desgosto da vida, pela vida. Por quê? Porque as coisas não foram como eu queria. Eu sou o menino birrento e a menina birrenta, de vez em quando. Ah, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de meu amor, entendeu? Mas você precisa ser luz, para poder você arrebanhar a luz. Aí, olha só, os tipos de suicídio. Lembra que eu falei para vocês, o voluntário e o involuntário, o direto e o indireto? Entendeu? O direto, a intenção e é premeditado. Ou seja, eu olho para a vida, estou lá desencantado, estou lá cheio de problemas, estou lá sem conexão com Deus, estou lá sem fé, estou lá desgostoso, estou um monte de coisa. E aí eu digo, eu vou tirar minha vida, porque eu quero acabar com isso. E o indireto, não há intenção, não é premeditado, é provocado por abusos de ordem física e moral. Você pode me dizer como, Aline? Bebida, droga, quantas pessoas não morrem de overdose? Quantas? Quantas pessoas passam pela vida colocando um monte de coisa, porque no nosso evangelho está escrito lá, cuidar do corpo e do espírito. Ele não fala só no espírito. É importante cuidar do corpo. Por quê? Porque o corpo abriga o nosso espírito que precisa dessa oportunidade para crescer. Olha só, a Sulamita está colocando aqui, eu estou cuidando dos meus pais e vejo também a transformação
e a preparar para a ida, a volta deles, né, ao plano espiritual. Gente, e a gente vai percebendo isso. Felizes daqueles que chegam à idade, a melhor idade, né, que é a idade que a gente vai ficando mais velho. O que acontece? Felizes daqueles que eles vão se desligando devagar. Há um tempo para a preparação. Mas nós não sabemos como vai ser o nosso, então a gente tem que se preparar dia a dia, aproveitando a oportunidade para sermos pessoas melhores. Entendeu? Ele diz aqui, ó, aí vamos voltando aqui ao nosso texto. Obrigada, Sulamita e Manuel, pelas colocações que vocês fizeram aqui. Podem colocar, tá? Que depois eu dou uma olhada e falo o que vocês estão querendo dizer aqui para o grupo. É muito importante a participação de vocês. A intenção e é premeditado, ou seja, eu chego um dia desgostoso da vida e tiro minha vida, seja lá de que maneira for. E o indireto, que a gente provoca, que não é intenção, não é premeditado, mas é provocado pelos abusos. Às vezes, aqueles esportes radicais que você faz sem nenhuma segurança, só pela adrenalina. Também isso é um suicídio indireto, tá bom? Então, nós temos que ter cuidado, porque há várias formas de suicídio indireto. Até a forma com que a gente lida com as pessoas e como a gente se aborrece com as pessoas, que fica com raiva, que fica guardando um monte de coisa dentro da gente, é um suicídio direto, tá? Porque vai sobrecarregando meus órgãos, coração, rim, estômago, tudo isso é suicídio indireto. Lembrem que o corpo só adoece depois que a mente adoeceu. Olha só o Carlos colocando aqui. A gente chora, mas enxuga as lágrimas e cria força na fé sempre. E voltamos à luta sempre, com amor no coração. É isso mesmo. É isso mesmo, Carlos. A gente precisa ter essa fortaleza e confiar em Deus. Muitas das vezes, se a gente não tiver realmente Deus no nosso coração, a gente fica louco. E aí pode cometer o suicídio como último, né? Mas a gente também comete um monte de outras falhas. Quando o nosso orgulho é ferido, muitas das vezes, a gente assassina, entre aspas, a moral dos outros. Entendeu? E aí o que nós estamos arrebanhando pra gente? O nosso assassinato. Entendeu? É muito complicado, é muitos detalhes, né? Mas vamos lá. Então agora a gente sabe, né, que tem um suicídio direto e indireto. Algumas consequências do suicídio. Continuação do sofrimento em maior nível. Lembra que eu falei para vocês? Como a gente não morre, o espírito, as sensações do espírito, depois que ele perde a matéria, é triplicada, o sofrimento é muito maior. Ele vai ver a bobagem que ele fez, ele vai sentir tudo o que ele fez com ele, porque ele ainda tinha fluido, e aí o sofrimento é maior. Olha, gente, a gente pode um dia fazer um estudo só do livro Céu e Inferno para falar dessa parte do desencarne. Vai ser bem interessante. Localizações em região de sofrimento. Lembra onde está seu coração? Onde está seu tesouro, está seu coração. A gente vai para lugares aonde é tenebroso pelo ato que eu fiz, entendeu? Pela minha escolha, pela minha vontade. Tormentos, recordações, pesadelos. Gente, quem trabalha em mediúnica sabe. Eu trabalhei mais de 15 anos em mediúnica. E o suicida, ele fica o tempo inteiro vivendo um looping do momento em que ele tirou a vida dele. E ele sofre tudo de novo. É muito triste a situação de um suicida. Por isso que temos que rezar muito por eles. Ah, Aline, mas vai acabar? Uma hora vai. Vai acabar. Porque não há mal que dure para sempre. No momento que ele se arrepender, buscar Deus, o sofrimento dele acaba. Só que ele sai tão perturbado, como ele estava na matéria, ele sai tão perturbado que ele não consegue ver a ajuda da espiritualidade. Por isso que as preces das pessoas que ficam aqui é muito importante. Tem pessoas que utilizam uma vez na semana e fazem as suas preces dedicadas aos suicidas. Isso é muito legal. Sulamita, isso é verdade. Eu mesmo guardei mágoas e passei por várias enfermidades. É exatamente, Sulamita. Está aí onde está o grande problema. Entendeu? Então, olha, tormentos e recordações de pesadelo. Gente, as comunicações de suicidas são muito tristes. Você sai com o rosto inchado de tanto chorar pelo sofrimento deles. Lesões a nível perispiritual.
vem para de novo, quando se arrepender, se restabelecer e tiver uma nova oportunidade, vem lesões no corpo. Entendeu? Tem pessoas que já nascem com problema, crianças que já nascem sem poder se alimentar e tendo que ficar tomando medicação parenteral pela veia. Muitas das vezes, sabe o que isso é ocasionado? A pessoa se suicidou tomando soda cáustica, alguma coisa que queimou, lesou toda essa região aqui, ó. Tem pessoas que vêm, crianças que já nascem com aquele problema que vem com a cabeça maior que o corpo. Ó, tiro na cabeça. Ou no peito, já vem com problemas de coração. E isso eu não estou inventando, não. Quantas pessoas vocês conhecem que já nasceram com problemas que a gente não entende por quê? Essas lições podem se refletir na reencarnação, mas com certeza. Tu imagina depois que ele se arrepender, o que ele não vai sentir no corpo perispiritual do que ele fez com ele, mesmo não estando mais com a matéria? E a última, desperdício de tempo valioso de progresso. Então, para ele voltar novamente, depois que ele ter, por vontade própria, tirar da sua vida, ele vai ter esse problema de desperdício de tempo, de ter que merecer a nova oportunidade. E quando chegar aqui, a quantidade de problemas que ele vai ter para superar isso tudo. Entendeu? O Manuel colocou, acredito que quando aprendemos a preparar a felicidade, a perdoar, a felicidade sempre está junto conosco e seremos luz, experiência própria. Meu pai abandonou minha mãe e em seguida veio a óbito. Olha só. Isso realmente acontece. Gente, a vida espiritual, ela toca na gente. Se todos vocês resolvessem aqui falar, todo mundo teria uma história para contar. Por isso que a gente repete os temas, repete, até um dia a gente aprender. Porque nós ainda, no nosso processo da infância espiritual, ainda aprendemos por repetição. A gente sabe e não faz. A gente não sabe e não coloca na nossa vida. Então, vamos lá. Consequências do suicídio. Aí vem a pergunta 957. Eu não coloquei todas não, tá, gente? Quais, em geral, com relação ao estado do espírito, as consequências do suicídio? Muito adversas são as consequências do suicídio. Para cada uma pessoa, a gente não tem uma cartilha. Cada pessoa é um universo, né? Então, cada um vai, de acordo com o que plantou aqui na Terra, vai ter uma determinada situação. Tem gente que passa séculos sofrendo por causa de uma atitude impensada. E tem pessoas que fizeram isso, mas em menos tempo pedem perdão, se conscientizam, dependendo do que ela traz dentro dela, do que ela aprendeu, né, a bagagem espiritual, elas se recuperam mais rápido. Mas todos são muito doloridos. Tá? O desencarne já é dolorido como é o nascimento. Mas para os suicidas é mais complicado. Aí ele diz aqui, ó, não apenas determinadas, e em todos os casos correspondem sempre às causas que o produziram. Porém, quer dizer, é analisado o que produziu isso, né? Muitas das vezes a falta de fé já é preponderante, mas o que levou? Qual é o histórico dessa pessoa? Só quem pode dizer isso é Deus. Há, porém, uma consequência que o suicida não pode escapar. Todos passam por isso, o desapontamento, porque ele tentou fugir, né, da vida, da existência, e tirar aquilo da cabeça, que deixou ele louco, mas aí ele se vê vivo. Mas a sorte não é mesmo para todos. Desapontamento vai haver, porque vai continuar o problema, vai continuar a situação e outro loopingzinho passando de toda a oportunidade que ele teve, de todo o processo que levou ele ao suicídio. Não é a mesma para todos, depende das circunstâncias. Alguns expiam a falta imediatamente, outros em nova experiência, que será pior do que aquela cujo curso interromperam. Toda vez que eu desprezo uma oportunidade, a outra vem mais dificultosa. Isso é um fato. O Manuel colocou aqui, esses seriam um dos fatores que poderiam me remeter ao suicídio. Mesmo assim, perdoe meu pai e sigo minha vida feliz com a convicção de que somos luz. É verdade. Agora vamos para a coisa boa. Já expliquei, né, o processo espiritual, não de uma forma que a gente aprofunde, mas eu acho que vocês compreenderam. Se tiver alguma dúvida, por favor, coloque no chat. Mas eu vou para a parte melhor. Eu gosto de falar dessas coisas, mas eu gosto da parte melhor. Qual é a parte melhor, Aline? A profilaxia do espiritismo. Dessa doutrina maravilhosa que todos nós abraçamos e amamos e temos aprendendo muito com ela. O que falta ainda para a gente é a gente realmente praticar, né? Mas
Isso a gente está se esforçando para fazer. Tenho certeza disso. Quando nos juntamos a uma casa, como a casa do caminho, Simão Pedro, e nos propusemos a ajudar o nosso próximo, nós já saímos da inércia, tá, gente? Fico muito feliz de saber que eu já saí da inércia. Tem um caminho longo pela frente, como vocês também, mas estamos no caminho. Então vamos lá, profilaxia do Espiritismo. Nos mostra que a vida continua, fortalece a nossa fé em Deus e no futuro, esclarece os sofrimentos decorrentes do ato de suicídio. Então nós espíritas já sabemos o que acontece, né? Faz com que os próprios suicidas venham nos advertir, através, como eu falei para vocês, de vários livros, mas principalmente o livro Céu e Inferno nos traz todas as situações que você possa imaginar, aqueles que foram bons, aqueles que foram mais ou menos, aqueles que foram muito ruins. Ele fala a história de vários deles. Nos impulsiona a necessidade de orar e vigiar, consolador prometido por Jesus. Gente, orar e vigiar é uma das minhas frases preferidas. Entendeu? Principalmente quando eu olho para mim mesma. Aí vem o nosso livro do Espírito. Aí vem, gente, o nosso capítulo de hoje, o item 14. Todos os itens nós falamos sobre ele. Depois vocês dêem uma lidinha, vocês vão ver que nós contemplamos todos. Mas olha, essa parte aqui do 14 eu acho linda. A calma e a resignação auridas, quer dizer, fortalecidas da maneira de considerar a vida terrestre, da confiança no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Ou seja, calma e resignação é virtudes. E nós só podemos adquirir virtudes quando a gente procura Deus, que Ele nos dá essa fortaleza. E aí Ele nos dá essa serenidade. E é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Vê que ele bota a loucura e o suicídio. Ou seja, para você se suicidar, você tem que estar muito fora da caixinha, né? Você tem que estar muito louco para poder fazer isso. Vamos lá. Outra profilaxia. A visão espírita ajudaria no enfrentamento das dificuldades da vida. Ajudaria e nos ajuda, funcionando como um amortecedor contra os eventos vitais estressantes. O espiritismo, bem compreendido, olha só, o espiritismo é um preservativo contra a loucura. Entre as causas mais comuns de sobreexcitação cerebral, ou seja, quando nós estamos muito agitados, muito ansiosos, devem conter-se as decepções, os infortúnios, as afeições contrariadas e, ao mesmo tempo, são as causas mais frequentes do suicídio, mexendo com o nosso orgulho aí, né? Olha só, a sobreexcitação do cérebro que faz a gente sair da linha da razão, da sanidade para a insanidade, que é a loucura, né? Então, a gente deve tentar tirar da nossa cabeça as decepções, entrega a Deus. Os infortúnios, entrega a Deus. As afeições contrariadas, entrega a Deus. Entendeu? Por quê? Porque se está acontecendo com você, é porque um dia você fez com os outros. Lei de ação e reação. E você está se quitando. Se já está acontecendo com você, mais longe você já esteve quando fazia com os outros. Agora eu estou fazendo com você e se você tirar 10, passou. Não vai mais acontecer isso. Entendeu? Então isso é muito importante a gente saber. E aí, provas e expiações, a transformação do ser. Gente, no mundo que nós vivemos hoje, de provas e expiações, é natural que as vicissitudes da vida nos perturbem. Por quê? Porque temos dívidas com a vida maior. Então, nós vamos ter que expiar muita coisa. E dependendo do que você plantou, você vai expiar coisas que são muito... que mexem com a tua matriz. Entendeu? Então, a gente precisa entender que a felicidade não é deste mundo. Nosso evangelho diz isso. Mas dependendo de como eu encaro a vida e a fortaleza que eu tenho em Deus, a gente pode tirar de letra as coisas. Não é que a gente não vai sofrer, mas a gente não vai se deixar se abater. Essa é a questão. E por fim, aí ele diz aqui, ó, as provas e expiações têm por fim a sua vivência, ou seja, fazer você se quitar com as leis de Deus. Provocar o arrependimento, a conscientização dos sofrimentos causados, fazendo a pessoa arrepender-se e reconhecer-se, ou seja, trocar vícios por virtudes. Entendeu? Desculpa aí, eu estou passando um pouco do tempo, mas é porque houve esse probleminha nosso, né, com a internet. Mas, apesar de eu ter um monte de coisa para falar, eu falo demais, eu tenho um monte de coisa sempre a dizer, me empolga, né? Me empolga, gente, eu fico empolgado em falar dessas coisas, sabe? Porque a primeira pessoa que escuta sou eu. Então, eu acabo me doutrinando quando eu estou explicando. E é muito importante esse aprendizado para mim, principalmente para mim. Tá? Então, eu desejo a todos uma excelente semana. Para alguns, o feriado vai ser prolongado até terça, né?
para outros não, amanhã já tem o trabalho, já tem a labuta. Mas desejo a vocês uma ótima semana e até uma outra oportunidade. Eu acredito que esse mês de dezembro a gente não se fale mais. Mas em janeiro, se a Graça me convidar, já estou aqui de novo. Eu amo muito poder passar um pouco do que eu conheço da doutrina espírita, porque eu sei como isso é importante para modificar a vida das pessoas. Porque modifica muito a minha. E eu espero que modifique muito a de vocês. Então, gente, muito obrigada. Nós vamos fazer a nossa prece. Vamos frutificar nossa água e vamos para o nosso domingo em família. Alguns de nós vão sair, vão passear, outros vão ficar realmente família. Lembre-se que a gente está passando por uma pandemia e a gente precisa, né, desse momento. Então, vamos fazer nossa prece? Eu que agradeço, Cristina. Vamos lá, prece requer que a gente tenha um sorriso nos lábios. Então, todo mundo sorrindo, respirando bem fundo, fechando seus olhos e agradecendo a esse Deus maravilhoso, que nos dá a oportunidade de nos reunirmos, mesmo à distância, envolvidos pela nossa casa-mãe, Simão Pedro, tão bonita, aquele platô maravilhoso que a gente enxerga aquela mata linda, verde, em que a espiritualidade amiga nos propicia o trabalho no bem, faz contato conosco para que a gente possa desenvolver esse trabalho da melhor forma possível. O amparo que através desse trabalho lindo a gente pode dar para as pessoas, que vem através de um sorriso, de um abraço, de uma exposição, de um tema do Evangelho. Um rancho que é cedido para as famílias necessitadas. No trabalho com as crianças, pensando, Senhor, no futuro delas, homens de bens e mulheres de bem. O pessoal da cozinha que faz a sopa, que faz as coisas para que todos saiam alimentados. Ô Senhor, ilumina essas mentes desses trabalhadores, para que eles possam envolver todos os frequentadores, todas as pessoas daquele bairro. Envolva a Graça e toda a diretoria desse trabalho lindo. Que no próximo ano, Senhor, fortalecidos, vencedores de nós mesmos, nós possamos amar mais, perdoar mais, compreender mais. E fluidifica, Senhor, essa água que colocamos neste momento, enchendo-a de luz, de bênçãos, de tudo aquilo que precisamos, Senhor, para nos manter confiantes nesse trabalho do bem. Somos trabalhadores de última hora, Senhor, mas que precisamos muito desse trabalho para nos melhorar, nos fortalecer e nos guiar. Então, Senhor, ilumina a nossa casa material, a nossa casa mental, o nosso estado, o nosso país e o mundo, Senhor. Envolva todos aqueles que estão em hospitais, com Covid ou não, Senhor, necessitando do Teu amparo. E conscientiza, Senhor, o mundo que hoje precisamos realmente usar as máscaras e diminuir a quantidade de pessoas que se aglomeram. Nos ampara, Senhor, envolva-nos e nos fortalece sempre nesse dezembro maravilhoso, que assim seja. Gente, muito obrigada. Aqui está dizendo aqui, olha, graças a Deus, maravilhoso o estudo. A Cristina botou aqui muitíssimo obrigada, eu que agradeço. O Manuel deseja tudo de bom a todos, tenhamos um domingo, uma semana abençoada. Ouça que assim seja, Manuel. A Sulamita, as aulas são sempre excelentes e é um prazer participar dessas aulas, sempre com vocês, ok? Vamos colocar uma música, Oração de São Francisco, que essa é de caridade. E aí o Carlos Eduardo coloca aqui, Rossandro falou uma vez, o ouvido mais perto da nossa boca é o nosso. É um exercício para todos nós sempre. Um bom domingo e obrigada pelas reflexões. Eu que agradeço, Carlos. Grande abraço. Fazei-me um instrumento. Minha irmã. Obrigada, Evangelho Esclarecedor. Muito obrigada, minha irmã. Muito obrigada, amiga. Onde houver ódio que eu leve o amor. Onde houver ofensas que eu leve o perdão. E onde houver discórdia que eu leve a união. Onde houver dúvidas que eu leve a fé. Onde houver erros
luz que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Oh, Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. E onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, Mestre amado, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, a grandeza da esperança. E onde houver tristeza, a tua doce alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida Tenho esperado este momento, tenho esperado que viesses a mim, tenho esperado que me fales, tenho esperado que estivesses assim. Eu sei bem que tens vivido, sei também que tens chorado. Eu sei bem que tens sofrido, pois permaneço ao teu lado. Ninguém te ama
te ama como eu. Olhe pra cruz, esta é minha grande prova. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, foi por ti, porque eu te amo. Ninguém te ama como eu. Eu sei bem o que me dizes, ainda que nunca me fales. Eu sei bem que tem sentido, ainda que nunca me reveles. Tenho andado ao teu lado, junto a ti permanecido. Eu te levo em meus braços, pois sou teu melhor amigo. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, esta é minha grande prova. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, foi por ti, porque eu te amo. Ninguém te ama como eu. Gente, um abraço e muito obrigada, tá? Até a próxima. Deus está